Boa tarde, vamos iniciar agora nosso estudo conforme aqui, colocado da coleção da Revista Espírita por Allan Kardec do ano 1858. Vamos a partir de hoje fazer esse estudo e fazê-lo de forma sequenciada. E em fazendo de forma sequenciada, nós vamos ter a visão conforme a tradução que nós estamos usando, que é a do Júlio Abreu Filho, e que tem a tradução de trechos de poesia do José Herculano Pires, e é pela editora Cultural Espírita Edicel. E houve a revisão rigorosamente conferida da equipe revisora Edicel. Então, os trechos de poesia foram traduzidos por José Herculano Pires, publicando-se juntamente o texto original francês. E a tradução da revista em si foi feita por Júlio Abreu Filho e repetindo, revisada e rigorosamente conferida com o texto original pela equipe revisora Edicel. Na apresentação, o Júlio Abreu Filho coloca, junto à equipe da revista da editora Edicel, editora Cultural Espírita Edicel Limitada, que aqui nós podemos ver e vou ler pequenos trechos dessa apresentação, que é longa, e para podermos entrar no estudo, nós vamos então fazer com que haja a nossa colocação de todo o processo histórico, a partir de lá, para que a gente possa realizar todo o processo de acompanhamento da história do Espiritismo que Kardec fala. Então, na apresentação se coloca assim: a coleção da Revista Espírita é a mais prodigiosa fonte de informações sobre o Espiritismo e de instruções doutrinárias. Allan Kardec a indica no capítulo 3º de O Livro dos Médiuns como obra indispensável para o estudo da doutrina. Aconselha mesmo a seguinte ordem para esse estudo: primeiro, o que é o Espiritismo; segundo, o Livro dos Espíritos; terceiro, o Livro dos Médiuns; quarto, a Revista Espírita. Considera o primeiro livro indicado como de simples introdução, os dois seguintes como fundamentais e a revista como obra complementar, no sentido exato da palavra, ou seja, destinada a completar o ensino básico de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns. Eis como ele se refere à Revista Espírita no trecho referido, variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das duas obras precedentes e que representa de alguma maneira a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras precedentes e que representa de alguma maneira a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, mas será mais proveitosa e, sobretudo, mais compreensível após a leitura do Livro dos Espíritos. Essa expressão de Kardec, e que representa de alguma maneira a sua aplicação, dá à Revista Espírita uma posição excepcional no conjunto da codificação, a de verdadeiro documentário, com um sentido ainda mais significativo e valioso, que é o de relatório científico e histórico. Aliás, o próprio Kardec escreveria mais tarde, como se pode ler em obras póstumas no capítulo 10º da Constituição do Espiritismo: a revista foi até agora e não podia deixar de ser
uma obra pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Por seu intermédio é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário conservar o seu caráter individual para que se estabelecesse a unidade. O codificador, portanto, é o primeiro a mostrar a importância da revista espírita no conjunto da codificação. Até agora, entretanto, essa obra era sempre raridade bibliográfica, reservada ao conhecimento de alguns privilegiados que a possuíam no original francês. E é inacreditável que no Brasil, onde o Espiritismo encontrou, por assim dizer, o clima espiritual mais apropriado ao seu desenvolvimento, só agora a revista espírita seja colocada ao alcance do público, em tradução para a nossa língua. Kardec revela, como vimos, que a revista foi o seu mais importante instrumento de pesquisa, verdadeira sonda para a captação das reações do público, ao mesmo tempo que instrumento de divulgação e defesa da doutrina. Mais do que isso, porém, constituindo-se numa espécie de laboratório em que as manifestações mediúnicas escolhidas por todo o mundo eram examinadas à luz dos princípios do Livro dos Espíritos e controlados pelas experiências da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos e pelas novas manifestações espirituais recebidas. Então nós temos aqui que a revista espírita, com Allan Kardec, ela foi feita justamente para ser esse, entre aspas, laboratório, essa pesquisa realizada em torno de diversos assuntos que surgiam a partir não só das revelações espíritas, mas também a partir do desenvolvimento do pensamento, da evolução, da continuidade do pensamento espírita. É isso que faz que haja a questão filosófica dentro do espiritismo, a reflexão a partir dos processos de observação das comunicações mediúnicas, da análise rigorosa das mensagens, da verificação das condições em que essas comunicações foram recebidas, e a partir daí se tem todo um conjunto de fatos a fazer com que nós tenhamos aí um acompanhamento do que Allan Kardec, por 11 anos consecutivos, realizou de fazer para nós esse documento da questão da história, da construção histórica do espiritismo no mundo. E vamos agora ao estudo propriamente dito, Aqui, no caso, seguindo sequenciadamente, começando pelo mês de janeiro, ano 1, revista número 1, mês de janeiro de 1858. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Introdução. A rapidez com que em todas as partes do mundo se propagaram os estranhos fenômenos das manifestações espíritas é uma prova do interesse que despertam. A princípio, simples objeto de curiosidade, não tardaram em chamar a atenção de homens sérios que desde o início entreviram a inevitável influência que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. Cada dia se tornam mais populares as ideias novas que deles surgem, e nada lhes barrará o progresso, pela simples razão de que estes fenômenos estão ao alcance de todos ou de quase todos, e nenhum poder humano lhes impedirá a manifestação. Se os abafam aqui, aparecem em outros lugares. Aqueles, pois, que neles descobrissem um inconveniente qualquer, seriam constrangidos pela mesma força dos fatos a lhes sofrer as consequências, como acontece às indústrias novas que, de começo, ferem interesses particulares, mas, ao final das contas, todos se acomodam, porque não poderia ser de outro modo. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui a questão do que Kardec coloca, a rapidez da propagação das ideias espíritas. Essa rapidez nessa propagação das ideias espíritas nos faz pensar no hoje. Quando lemos esse primeiro parágrafo na introdução
né, da Revista Espírita, da primeira edição da Revista Espírita, nós começamos a vir para a atualidade, porque as ideias espíritas estão aí, como Kardec coloca em determinada nota de O Livro dos Espíritos. A ideia espírita está no ar. Como assim está no ar? Não é preciso que se coloque o nome espírita, espiritismo, né, para que uma pessoa venha a dizer que ela acredita na reencarnação, que ela acredita na imortalidade da alma, que ela acredita na comunicação dos espíritos para com os vivos. Não é preciso colocar esse nome. Nós temos aí diversos filmes, nós temos nas conversas, né, das pessoas muitos termos próprios, né, ao espiritismo, o que faz lembrar doutrinas, né, que fazem lembrar a doutrina espírita. Obviamente que nomes como karma ou outros não são nomes adequados a este processo em relação ao conhecimento doutrinário espírita. Porém, nós temos a visão de que a ideia da reencarnação, da mediunidade, está inserida no conhecimento, na cultura do ser humano hoje, né? Quantos que nas questões dos sonhos, que além de interpretações psicanalíticas, além de interpretações psicológicas outras, além de interpretações neurocientíficas, se tem a questão de que, olha, sonhei com fulano, que é parente já desencarnado, com tal realidade, com tal intensidade, que isso me vem à mente de que eu tenha sim me desprendido do corpo, que eu tenha em espírito tido um contato espírito a espírito com aquele ser querido, né? Isso é da atualidade, é do momento, né, de hoje. Allan Kardec fala que essas ideias estão no ar, né? Quando se fala sobre feitiçarias, bruxarias, né, as entre aspas famosas macumbas, né, que se tem, está se falando justamente de comunicação com os espíritos. Está se falando disso, é uma ideia espírita, né? Pois na doutrina espírita a comunicação com os espíritos é um de seus fundamentos, um dos fundamentos da doutrina espírita, e de onde surgiu também, né, toda a doutrina espírita em si mesma, né? Continuando aqui, Kardec vai falar o seguinte: o que não foi feito e dito contra o magnetismo, entretanto, com que foi ferido, inclusive o ridículo, esbarraram ante a realidade. Desculpem, a internet falhou aqui, houve aqui um bugou, né, como se fala. Mas retornando ao nosso estudo da Revista Espírita, né, nós temos aqui o seguinte: nós estávamos lendo o segundo parágrafo da introdução da Revista Espírita, né? O que não foi feito e dito contra o magnetismo, entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, inclusive o ridículo, esbarraram ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo em maior evidência. É que o magnetismo é uma força natural, e ante as forças naturais o homem é um pigmeu, semelhante a esses cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo quanto lhes mete medo. Dá-se com as manifestações espíritas o mesmo que com o sonambulismo. Se elas não se produzirem à plena luz e publicamente, ninguém impedirá que ocorra na intimidade, pois cada família pode descobrir um médium entre os seus membros, desde as crianças até os velhos, bem como pode encontrar um sonâmbulo. Assim, quem poderá impedir que o primeiro que encontramos seja médium e sonâmbulo? Sem dúvida, os que o combatem não pensaram nisto. Insistimos: quando uma força está na natureza, pode ser paralisada por um instante, mas nunca aniquilada.
apenas poder-se-á desviar o seu curso. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, seja qual for a sua causa, está na natureza, assim como o magnetismo, e não será aniquilada como não será a força elétrica. O que é preciso é que seja observado e estudado em todas as suas fases, a fim de se deduzirem as leis que a regem. Se for um erro e uma ilusão, o tempo fará justiça. Se for a verdade, esta é como o vapor. Quanto mais comprimido, maior será a sua força de expansão. Nós temos, então, Kardec falando que, tal como o magnetismo e o espiritismo também, muitos começaram a criticar, a colocá-lo no ridículo. Na história do espiritismo no Brasil não foi diferente. Muitos psiquiatras, inclusive, escreveram, colocando que o espiritismo era uma fábrica de loucos, produzia a loucura, e entretanto não é este o caminho do espiritismo. Ele não é uma fábrica de loucos, e hoje nós temos, justamente através da classificação internacional de doenças, a questão dos estados de transe e possessão, considerando-se a visão religiosa de que se uma pessoa entra em transe a partir do momento em que está em seu rito religioso, não há ali nenhum tipo de manifestação que seja contrária à lucidez de sua razão. Ela não é uma louca, ela simplesmente é uma pessoa inserida em um determinado contexto religioso, onde aquele fenômeno se faz possível e onde há um controle. Logo, não é nenhuma patologia. Enquanto antigamente isso era visto como anormalidade, e hoje não. Nos estudos do campo de medicina e espiritualidade, nas mais diversas faculdades de medicina pelo mundo, se coloca também a este respeito. No campo da psicologia e da psiquiatria, hoje já se tem também esta visão. Então, a partir do momento em que se poderia, à época do Kardec, cercear a liberdade, por exemplo, ou a dificuldade da pessoa ir a um local, se deslocar, e sendo impossível a ela estudar espiritismo, ele pergunta: será que em algum membro da família, em algum vizinho, não se encontraria aí um médium ou um sonâmbulo? Sonâmbulo aqui, não aquele sonâmbulo que nós conhecemos, do dia comum de hoje, nos dias comuns de hoje, o sonâmbulo que ele desperta na madrugada e vai andar como se ali acordado estivesse. Não, é o sonâmbulo que, após magnetizado, após ele aplicado passes magnéticos, ele entra em transe. Nós poderíamos comparar com o transe hipnótico, mas o sono sonambúlico ele se diferencia do transe hipnótico. O sono sonambúlico, o sonâmbulo é levado à clarividência, ele tem os seus sentidos expandidos. Então, na hipnose é possível fazer isso também, mas não se faz hoje isso em hipnose. Se faz isso a partir do processo do magnetismo. E o Kardec, que era magnetizador, explicita bem e explica muito bem esse tipo de fenomenologia. Ele diz aqui, em relação ao crescimento do espiritismo no mundo, admiram-se de que, enquanto na América só os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados ao assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, a França, o país da Europa onde mais rapidamente as ideias se aclimataram, não possua nenhum. E Kardec coloca uma nota aqui dizendo: até agora não existe na Europa senão um jornal consagrado à doutrina espírita, o Jornal de Lille, que é o Diário da Luz, e publicado em Genebra pelo Dr. Bessinger. Na América, o único jornal em francês é
o Spiritualité de la Nouvelle-Orléans, publicado por Barthé. Caso, o espiritualismo, de Nova Orleans. É interessante que as palavras espiritismo e espiritualismo confundiam-se muito naquela época, e na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai justamente explicar a diferença, da palavra espiritualista, na sua definição, no seu conceito, e o conceito e a definição da palavra espírita e espiritismo, diferenciando aí as doutrinas espiritualistas e a doutrina espírita. Seria desnecessário, continua Kardec, contestar a utilidade de um órgão especial que põe o público a par do progresso desta nova ciência e a premuna contra os exageros da credulidade, tanto quanto do ceticismo. É uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, com o fito de oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões e de ligar, por um laço comum, os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Se se tratasse apenas de uma coleta de fatos, fácil seria a tarefa. Eles se multiplicam em toda parte com tal rapidez que não faltaria matéria, mas os fatos por si sós tornam-se monótonos pela repetição e principalmente pela similitude. O que é necessário ao homem que pensa é algo que lhe fale à inteligência. Faz poucos anos que se manifestaram os primeiros fenômenos e já estamos longe das mesas girantes e falantes que representavam sua infância. Hoje é uma ciência que descobre todo um mundo de mistérios que patenteia as verdades eternas apenas pressentidas por nosso espírito. É uma doutrina sublime que mostra ao homem o caminho do dever e descobre o mais vasto campo jamais apresentado à observação do filósofo. Nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se nos mantivéssemos nos estreitos limites de uma revista anedótica, cujo interesse em breve teria passado, isto é, uma revista anedótica aqui seria uma revista que estaria trazendo somente os fatos. Fatos nós temos aos montes, aos milhares. Kardec tinha, a época então das mesas girantes, dos fenômenos que ficaram sendo como moda, nos salões de Paris, nos bares, conforme se vê no filme, Kardec, a história por trás do nome, hoje acessível pela Netflix. Os fatos seriam imensos, mas se ele não realizasse o trabalho de falar à inteligência, de pensar a respeito daqueles fenômenos, quais as consequências dos ensinamentos que determinados espíritos, numa linguagem erudita, numa linguagem de boa cultura, colocaram para Kardec, o desdobrar desses conhecimentos, não teríamos hoje um corpo doutrinário e realmente haveria-se de passar como sendo um momento na história do mundo, mas sem maior estruturação. Seria apenas um movimento que passaria. E ele diz, o que é necessário ao homem que pensa é algo que lhe fale à inteligência. E realmente, sem que seja falado a inteligência, não é possível que se tenha outras mentes a pensarem a respeito dessas perguntas filosóficas que os chamados pré-socráticos faziam. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Qual o princípio das coisas? Em filosofia arré, qual o princípio elementar? Qual o princípio das coisas? Kardec faz esta interessante colocação. Aqui terminamos a nossa leitura. Vamos para o próximo domingo realizar o
transmissão ao vivo aqui nessa página. Esperamos que a internet não venha a cair, né, como aconteceu há pouco. E vamos dar continuidade à leitura e explicação na introdução, né, da Revista Espírita, o ano 1, número 1, mês de janeiro de 1858, porque é uma introdução longa e se nós lermos tudo, nós não vamos conseguir estar abarcando a beleza do conjunto e muito menos a sua compreensão, o seu entendimento, né? Aqui a minha esposa deixou um comentário e a maioria dos espíritas não fazem essa leitura. Isso é muito importante, porque na história do espiritismo aqui no Brasil, a Revista Espírita ela era somente para alguns poucos eruditos que sabiam francês, pois não havia tradução dela. A partir da década de 60, 70, se não me engano, que o Júlio Abreu Filho traz, né, essa tradução, tendo aí por companheiro também o José Herculano Pires e toda a equipe da editora Edicel. E depois de muitos e muitos anos, né, algo que nos causa estranhamento até, a Federação Espírita Brasileira vai trazer, né, a tradução dos 12 volumes da Revista Espírita Brasileira. E isso faz com que a gente estranhe, sim, porque é uma obra de fôlego, uma obra que traz muitos conhecimentos doutrinários, respostas a questões que muitas vezes deixam aos iniciantes na dúvida e que já tem ali na Revista Espírita as respostas precisas para aqueles processos, para aqueles fenômenos então observados e que hoje também são observados. E numa leitura atenta desta obra e das demais obras de Allan Kardec, nós podemos ter ali respostas, né, que não precisaremos ir muito longe para as alcançar, a fim de que nós pensemos, nós avaliemos essas respostas e possamos também observar todo o contexto em que os fenômenos que nós observemos, os fenômenos que se nos apresentem às vistas, para nós não nos enganarmos, considerando que tudo seja um processo estritamente espiritual, que não haja nenhum fator anímico aí, né, um potencial de nossa própria alma, realizando determinados feitos. Então, querendo deixar, né, como dito na publicação na página, né, cedo, aqueles que queiram deixar seus comentários, deixem. Aqueles que queiram deixar as suas posições, seus pontos discordantes, seus debates, os pontos históricos que de repente eu não citei aqui e que são importantes para a nossa formação do pensamento dessa construção histórica da doutrina espírita, perguntas a respeito do tema, fiquem à vontade, né? Seja agora ao vivo perguntando, seja aqueles que possam assistir depois. Nós estaremos olhando, né? Lendo os comentários e vamos buscar, né? Então realizar de melhor modo, né, esse estudo, né, essa conversa, essa interação que nós podemos ter. Por hoje a gente vai encerrando, né, pedindo a Deus que nos abençoe a todos e que para a semana que vem a gente possa estar realizando esse estudo, que a internet possa nos auxiliar, né, não cair, não dificultar para nós, e que, enfim, afinal são fatos, né, passíveis de ocorrer, e que nós possamos estar juntos, né, em espírito, estar orando, pedindo para que essa situação no mundo
não só venha a trazer para nós o aprendizado, mas também venha a trazer para nós unidade, união para com todos, né? Familiares, amigos, e que em irmãos e nação também possamos nos unir, pois vivemos tempos difíceis. Que Deus nos abençoe e possa iluminar todos nós. Muito obrigado pela companhia.